louvar a Deus por essa oportunidade. Hoje um dia chuvoso, um pouco frio, mas nós estamos felizes. Obrigado pela sua presença que está aqui. A você, meu irmão, minha irmã, que está assistindo via internet, que o Senhor também te abençoe. Hoje, de uma maneira especial, irmãos, nós temos sempre uma palavra que está nos conduzindo rumo a fevereiro. Põe aí no seu calendário, o mês de fevereiro será um mês importante para nossas vidas e nós faremos aquela oração tão esperada, tão desejada pela igreja, que é a oração de desligamento, aquela oração que nós fazemos, que começa às 8 da manhã e vai até às 10 da noite. Toda quinta-feira nós estamos reunidos aqui tratando desse assunto. Nós estamos na 15ª parte. Já avançamos bastante, né? Não sei quantas serão as vezes que nós estaremos indo aí pela frente, mas estamos avançando. A nossa estrutura tem como título Entre Dois Altares. Eu estive pensando muito sobre esse título, né? Que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração, Entre Dois Altares. É algo muito significativo. O tema desse trabalho de quinta-feira, ele sempre foi aquele que nós fizemos aquela referência quando Elias estava para desafiar ali os profetas de Baal, e Elias agora vai chegar para o povo e vai dizer, né, até quando você vai cochear entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. A maior preocupação, querido, de um pastor não é somente ter a certeza e a preocupação de conduzir o rebanho a quem ele dirige ao céu. Não é? Eu não sei exatamente como é que vai ser isso, mas deve ser muito bom, né? Deve ser muito legal a gente chegar no céu com as suas ovelhas, né? O pastor com as suas ovelhas, né? Vai ser algo muito lindo, muito gostoso. Mas existe também uma preocupação das ovelhas que vão faltar. Não é? Eram 100 ovelhas, né? Estava faltando uma. A preocupação do pastor deve estar voltada para aqueles que vão, mas principalmente para aqueles que há uma possibilidade, por algum motivo, de não estar alinhada dentro daquilo que é o propósito da nossa Bíblia, da nossa palavra de Deus. Eu escolhi hoje, irmãos, um texto muito interessante, eu queria que você discorresse comigo, no livro do Evangelho de Mateus, capítulo 10, verso 5. Enquanto você vai aí a Mateus capítulo 10, eu quero pedir a você que vai assistir pela internet, aí na plataforma do YouTube, que é muito interessante, irmãos, que você dê aquele tal do like, aquele ok, aquele like ali é importante, e também você compartilhar, e eu gostaria muito que você fizesse um comentário. Todo comentário é muito importante a gente ouvir, né? Não é só elogio, mas que você possa contribuir também, nos trazendo o seu ponto de vista acerca do que nós vamos falar aqui, ok? Então, muito obrigado a você. Mateus capítulo 10, verso 5. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade de samaritano, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Só até aqui. Queridos, eu fiquei analisando esse texto que vai discorrer o assunto que nós vamos falar hoje. Na verdade, Jesus escolhe 12 discípulos. 12. O que me chamou a atenção nesse texto foi que havia um, de forma especial, nos 12, que iria ser o traidor. Aquele que certamente não faria parte dessa comissão. Mas o interessante é que ele mandou os 12.
E Judas, na verdade, ele teve a participação o tempo todo. Ele participou de todo o treinamento teórico. Judas, ele participou de tudo, desde o início. Ele foi escolhido, um a um, ele estava ali. Quando Jesus fez os milagres, quando Jesus ele fez os sinais, ele estava ali o tempo todo. Até o dia em que Jesus agora ele vai dar uma ordem e vai enviá-los para que tenham uma vida não teórica, mas prática. O que me destaca aqui é exatamente esse problema dessa missão que Judas recebeu. Ou seja, ele conhecia todas as instruções que ele teria de fazer, mas no coração dele havia o espírito da traição. Jesus sabia disso? Claro que sabia. Mas para que a gente possa desenvolver o que eu estou querendo, eu te convido a você ir a Mateus no capítulo 10, no verso 1. No verso 1. Para que você possa entender que foram os 12. Então nós vamos agora alinhar esse pensamento. Mateus capítulo 10, verso 1 diz assim: E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes o poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Percebeu, irmãos? Eram os 12. Ora, o nome dos 12 apóstolos são: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Felipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado de Tadeu, Simão, o Cilote, e Judas Iscariotes, olha o texto, aquele que o traiu. Jesus enviou esses 12 e lhes ordenou, dizendo: Não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade de samaritanos. Querido, Judas, ele recebeu esse treinamento, ele recebeu essa autoridade, esse poder exatamente igual aos outros. Para qual era a missão deles? Pregar o evangelho, expulsar demônio, ressuscitar os mortos. Foi-lhe dado todo esse treinamento. Esse envio, ele funcionou como um campo de estágio, ou seja, sai da teoria e agora vai na prática. Jesus, ele fez todos os sinais e os discípulos estavam ali, vendo todas as coisas. Agora não, agora ele vai enviá-los e ele disse: olha, eu estou te enviando, eu não vou. Agora, em meu nome, vocês vão fazer todas essas coisas. Ou seja, ele sai de um estado teórico e agora ele vai fazer uma comissão prática. Mateus capítulo de número 28, verso 16, aí você vai folhear a Bíblia comigo. Mateus capítulo 28, verso 16, acontece algo estranho, porque você vai perceber que Judas já não está mais presente. Judas não está mais fazendo parte dessa cúpula, dessa comitiva. Ele envia 12, vai comissionar 12, eles recebem autoridade, eles recebem poder. A Bíblia me discorre de que eles expulsaram demônios, de que eles ressuscitaram mortos, que os leprosos foram curados, os paralíticos andaram, e eles voltam alegres e felizes. E Jesus: por que vocês estão alegres? Por que vocês estão felizes? Não, porque os demônios te foram submissos, as coisas que o Senhor me prometeu cumpriram. E assim, olha, se as coisas cumpriram em vossas vidas, alegrai-vos, porque vossos nomes foram arrolados no céu. Então estavam aprovados. Mas o que acontece no capítulo de Mateus, no capítulo 28, no verso 16, olha o que está escrito aqui: e os 11 discípulos, fala comigo, está faltando um. Não eram 12? O que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? Não é? Agora, Mateus está dizendo: os 11 discípulos partiram para a Galileia
para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Judas, querido, Judas havia sido reprovado por suas próprias ações e não fazia mais parte do grupo. Quando eu iniciei a minha palavra, eu falei exatamente sobre a preocupação de entrar com o rebanho inteiro. A preocupação do pastor é que ninguém se perca, que todos consigam entrar. Ninguém pode se perder. O que foi que aconteceu? Por que Judas fez isso? Ele deveria fazer parte o tempo todo desse conjunto. Mas Mateus, ele vai descrever assim, olha, agora não são 12, agora são só 11. Jesus, ele não precisou expulsar Judas. Jesus não disse assim, Judas, você foi reprovado. Judas, você foi eliminado. Eu estou te demitindo, coisa desse tipo. Ele não faz isso de uma forma direta, ele não formalizou isso. Jesus não precisou isso. O remorso e o desprezo e o suicídio de Judas removeram ele do próprio ministério dele. Às vezes, eu ouvi um pastor batista, o pastor Wagner, ele pregava assim, tarde demais. Às vezes, tomar uma decisão, às vezes, fazer algo, pode ser que haja tempo de corrigir alguma coisa, mas pode ser que não. O caso de Judas, foi tarde demais. O interessante de Pedro é que Pedro, ele também tem umas falhas. Mas Pedro, ele teve tempo. Não é Jesus, Pedro, tu me ama? Pedro, claro que eu te amo. Mas Pedro, tu me ama mesmo? Claro, Senhor, eu sei que tu... Pedro, tu me ama? Senhor, não está me constrangindo. Eu te amo. Pois é, apacenta minhas ovelhas, Pedro. Judas não. Judas, ele foi e suicidou-se. Isso é muito sério. Então, queridos, Pedro, ele confirma posteriormente esse caso, que eu estou falando dos 11. E eu te convido para ir a Atos capítulo de número 1, verso 12. Eu só estou introduzindo aqui, irmãos, para chegar onde eu quero. Atos capítulo 1, verso 12. Que Judas abandonou o seu lugar apostólico para ir no seu próprio destino. Aqui no livro de Atos, no capítulo 1, no verso 12, vai mostrar claramente que Judas, ele fez uma opção. Ele abandona o seu apostolado para seguir a sua própria vida. E o destino dele foi morte, suicídio. O texto diz assim: então voltaram para Jerusalém do monte chamado Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo onde habitavam. Olha só, Pedro, Tiago, João, André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Celote e Judas. Aí eu estava agora ali, né? Eu estava discutindo com o Fernando esse texto aqui. Você, mas Judas não pode. Eu contei aqui, tem 11. Aqui nesse texto tem 11, não tem 12, é 11. Mas aí quando eu li esse Judas aqui, não foi? O que esse Judas está fazendo aqui? Se Judas já tinha se suicidado, se Judas já tinha se perdido? Não, esse Judas aqui, a gente foi pesquisar, esse é o Lebeu. Esse é o filho de Tiago, que lá está como Lebeu. E aqui, então, está resolvido. Esse Judas aqui não é o Judas que nós estamos falando. Ok? Tá bom? Isso está escrito em Atos capítulo 1, 24 a 26. E orando disseram, olha só, Atos, eu quero que você vá para Atos 24, 26. E orando disseram, tu, Senhor, conhecedor do coração de todos,
mostra qual destes dois tem escolhido. Agora vai haver uma eleição para que alguém substitua o lugar, que vai entrar no lugar de Judas, para que tome parte neste ministério apostólico de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. Pega esse texto aqui. Porque Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar, lançando-lhe sorte caiu sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Hoje, essas ovelhas perdidas da casa de Israel, as ovelhas perdidas da casa de Israel, são essas pessoas que me preocupam. Jesus, na comissão que ele envia, ele vai fazer isso por prioridade. Ele está dizendo, olha, eu estou lhe dando uma ordem, vai primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não entre na casa dos gentios, não sente na mesa dos samaritanos, não. A minha prioridade para vocês é resgatar as ovelhas perdidas de Israel. Atos, capítulo 1, verso 8, diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Presta atenção nesse texto, eu vou repetir, quando ele diz, vai primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. É isso que ele está dizendo. Quando eu olhei esse texto em Atos, ele diz, vocês receberam poder e virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em... Sabe o que é Jerusalém aqui, querido? Jerusalém significa que tem que cuidar com os são da casa. Fala, Jerusalém é os da casa. Nesse caso nosso, Jerusalém é aqui. Jerusalém, a preocupação do pastor é cuidar de cada uma das ovelhas. De preferência, de que adianta eu lançar estaca lá fora se aqui dentro tem pessoas se perdendo? Se aqui dentro tem pessoas que precisam de cura, de libertação, de conselho, se aqui dentro nós não estamos conseguindo resolver os nossos próprios problemas, de que adianta eu ir lá fora buscar mais problema? Então, a preferência aqui, o que Deus está nos dizendo, é que nós temos que cuidar de Jerusalém. Jerusalém é a prioridade. Depois de Jerusalém, toda a Judeia, Samaria e depois os confins da terra. Então, querido, esse Jerusalém aqui me chama muita atenção. Quando, na verdade, o nosso cenário não é um cenário muito bom. O volume de pessoas, de irmãos e de ovelhas que estão precisando de cura, que estão precisando de acolhimento, é muito grande. É muito grande. Eu tenho dito, querido, que a igreja volta-se para si mesma. Repete comigo, a igreja volta-se para si mesmo. Nós temos que encarar essa realidade. Esse movimento, ele reflete o princípio que estabelece que devemos começar por Jerusalém. O que o Senhor está dizendo aqui, essa ordenança do Senhor, que nós iniciamos o culto, está dizendo, olha, a ordenança que eu te dou está em Jerusalém. O que é Jerusalém? Fala comigo, Jerusalém é a minha casa. Jerusalém é a minha igreja. Pegou isso aí? Vamos repetir? A prioridade é a minha casa. Minha casa é minha família. A minha casa aqui é a minha igreja, é a igreja local. É essa aqui que você congrega. Depois, ir para a Judéia. Depois, ir para Samaria.
e depois aos confins da terra. Então, queridos, eu estou muito preocupado com a saúde espiritual e com a saúde psicológica do rebanho que eu dirijo. Se eu não estiver preocupado com isso, eu estou cometendo um erro, uma falha. É necessário, querido, que nós estejamos bem. Nós temos que ter uma saúde mental boa, nós temos que ter uma estrutura psicológica boa, espiritualmente temos que estar bem sólido, bem robusto, temos que estar bem alimentados, bem equilibrados. E como é que a gente vê isso? Como é que a gente identifica isso na igreja local ou na nossa casa, na nossa família? Simples. A gente vem batendo isso há bastante tempo. É só olhar o fruto. É só olhar o fruto. Porque é pelo fruto que você conhece a árvore. Ou pela árvore que você conhece o fruto. Se nós estamos fazendo muitas coisas que fortalecem a carne, então nós estamos tendo problema, querido. Se nós estamos fortalecendo o nosso ego, nós vamos colher vento na nossa vida. Uma igreja nivelada espiritualmente, uma igreja estruturada no conhecimento, na fidelidade, na obediência, ela equilibra as coisas. Ela equilibra. É essa a minha preocupação. Ou seja, não adianta de nada ir lá para fora se a gente está precisando de ajuda aqui dentro. Quem são então essas ovelhas perdidas? Quem são essas ovelhas? Quem são elas? Essas ovelhas são aquelas que cresceram ouvindo a verdade. Judas, ele cresceu ouvindo a verdade. Ele adquiriu conhecimento. Ou seja, quem são essas ovelhas? Aquelas que possuem uma linguagem correta. Você olha, você não, saudável. Essa pessoa, ela conhece a verdade, ela ouve a verdade, ela fala como qualquer um fala. A liturgia dela é intacta. A liturgia dela é perfeita, está tudo direitinho. Mas foram vacinadas com doses homeopáticas num sistema religioso. É por isso que eu tenho batido muito aqui para a gente se desprender do sistema religioso. Talvez você ainda não tenha entendido que aqui na igreja eu não sou a favor de campanha. Eu vou bater sempre isso. Pastor, aqui na igreja eu não faço campanha, não tem campanha. Aqui não tem campanha. Ah, mas na outra igreja tem campanha, aqui não tem. Mas por que não tem campanha? Não tem campanha, não tem. Se você quiser, pode até abrir uma campanha, desde que você faça quietinho, para mim está tudo bem. Você não vai ver eu abrir, botar faixa. Não, você não tem, porque eu entendo, querido. Eu entendo que se eu estiver debaixo da fidelidade, debaixo da obediência, se eu estiver, segundo a Bíblia, agradando a Deus, o que vai acontecer se você agrada a Deus? Quando você agrada a Deus, as bênçãos virão e te alcançarão. É simples assim, sem nenhum problema. Então é esse o caminho que eu quero. Então essa ovelha perdida, ela tem toda a aparência, tem tudo isso, mas elas foram vacinadas com doses homeopáticas de um sistema religioso que se tornou imunes ao impacto do evangelho. Aqui é confronto o tempo todo. Quanto mais confronto, melhor robustez tu tem, mais robustez você tem. Então, na verdade, a minha função aqui de preparar a vida espiritual de vocês é aprender a viver no confronto. É por isso que eu gosto de militar, né? Eu gosto de fuzileiro. Fuzileiro sofre comigo aqui. Né? Eu sempre entendo que militar tem treinamento privilegiado. Né? Elas têm o DNA da promessa, mas vivem na periferia da fé, anestesiados pelo cansaço, pela decepção e pela mediocridade. São pessoas cansadas. Essas ovelhas, elas estão cansadas. E elas nem sabem que são, mas estão cansadas. Estão perto de uma geografia completamente bíblica, mas estão distantes do Espírito. O que se identifica é isso,
completamente distante do Espírito. É possível viver anos dentro da igreja, você pode viver anos pregando, cantando, orando, você pode tocar, anos, aparentemente está tudo bem, até o momento que vem uma turbulência, até o momento que o vento sopra, um dia mais turbulento, e está lá aquela pessoa no chão. Você, mas o que houve? Mas o que aconteceu? Caiu, está prostrado, está abatido, está ferido. E agora o pastor tem que ir lá pegar, botar no colo e tratar tudo de novo. É possível? Então é isso essa é a minha preocupação. No tempo de Jesus, ou seja, o povo estava aflito, o povo estava exausto como ovelhas que não têm pastor, o texto diz. É o povo ovelho que não tem pastor. Por quê? Porque a liderança naquela época, os fariseus, os saduceus, usavam o rebanho para benefício próprio. É esse o cenário da igreja hoje. Usar o rebanho para benefício próprio. A igreja, querido, é algo extremamente interessante. O ministério não está muito interessado que você adquira conhecimento, que você crie substância, que você tenha matéria, que você resolva os seus problemas no momento difícil da sua vida, que você tenha maturidade para isso. Não. Hoje, essa história se repete. As ovelhas perdidas aqui são a multidão de feridos por escândalos, pelo autoritarismo eclesiástico, pela mecanização da fé e pela superficialidade das mensagens que massageiam ao ego em vez de confrontar o pecado. São mensagens rasas, tudo muito raso, tudo muito fraco. Eu tenho dito, irmãos, que nós estamos vivendo dias difíceis. Dias difíceis. Josival, cadê Josival? Está lá. Recebemos um telefonema ainda agora, não tem... Tem o quê? Tem umas 2 horas. Há 2 horas. Alguém suicidando. Agora. Suicidando. É isso, irmão? Suicidando. Desesperado. É o tempo todo. E você, Josival, o senhor é crente? O senhor conhece o pastor Gilberto? Não, não conheço o pastor Gilberto. Aquela história de conhece o pastor Gilberto. Completamente desorientado, perdido. Crente, estou falando com crente. Eu estou falando com crente completamente desorientado, pensando no suicídio. Aí Josival orou por ele, ora por ele, Josival. Aquieta o homem aí, sossega. Completamente desorientado. Tem 2 horas. Tem 2 horas atrás. Esse é o cenário para quem vive nesse campo prático o dia inteiro. É como se fosse uma UTI de um hospital, que é o caso de emergência é o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. E o interessante de tudo é que os pacientes, que chegam, é tudo crente. Todo mundo é crente. Todo mundo é crente. Então esse sistema me preocupa muito. Essas pessoas, elas precisam de ajuda. Israel era um povo chamado para ser luz, mas preferiu se misturar com os costumes das nações vizinhas e se fechar em um orgulho de hipocrisia. Quando eu falo de costumes aqui, querido, eu falo mesmo. Pode você não gostar, pode você ter o seu sentimento próprio, eu respeito isso. Agora mesmo, recente, agora que tivemos aí o Dia das Mães. Dia das Mães. Que loucura! A igreja, ela comemora Dia das Mães. Eu tô completamente fora. Eu sou alienado, acho que eu não sou desse mundo mesmo, não. Essas coisas não encaixam. Isso não cabe, essa cultura não entra mais na minha mente,
Natal? Agora é dia de namorado. Aí tá a Thaís ali, que vai fazer um jantar aí. Você está concedendo aí, vamos lá, devagarzinho. Eu vou tentando tirar essas coisas daqui de dentro. Eu não consigo imaginar que nós estamos vivendo um tempo em que a cultura entra. Me faz lembrar agora, alguém vai para mim aí em Jeremias 10. Jeremias, se não me falta, é Jeremias 10, 1 ou 2. Alguém acha rapidinho para mim aí? Jeremias 10, 1, 2. Achou? Leia, fica de pé e leia em voz bem alta, por favor. Ouvi a palavra que o Senhor vos fala a vós, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho das nações, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles se atemorizam as nações. Pronto, só até aqui. Não siga o conselho dos povos. Eu queria que você, encarecidamente, tu pode ler de novo? Pode, por favor. Lê. Não, vem aqui, porque esse negócio é muito sério. Parece que eu sou o único que estou falando sobre isso. Leia de novo. Jeremias 10, 1, é isso? 1 e 2. Vamos lá, leia isso aí, lê. Ouvi a palavra que o Senhor vos fala a vós, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho das nações, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles se atemorizam as nações. Meu Deus do céu, será que eu tenho que explicar isso? Quem é a casa de Israel? Somos nós. Aí só diz, vai primeiro as ovelhas perdidas. E por que ovelha perdida? Costume. Padrões que o mundo colocou aqui dentro. E nós estamos vivendo isso. E a igreja, o ministério coloca tudo isso. E nós estamos indo. E com isso vão se atemorizando. O que é atemorizar? Pânico, medo, insegurança. Ok? Queridos, isso para mim é muito sério. O maior erro do moralismo moderno é achar que o perdido, a ovelha perdida, é apenas um criminoso, ou seja, um profano que está no meio da sarjeta. Aquele cara, o desgarrado. Conhece o desgarrado? Conhece alguém que desviou? Alguém que estava aqui dentro e que, por diversos motivos, ele agora está lá na cachaça, ele está na bebida, ele está nas drogas. Sim, ou talvez esteja preso na cadeia, desviou e está mal. A gente, quando fala na ovelha perdida, a gente pensa sempre nele, né? A ovelha perdida, quem é a ovelha perdida? Quem, por favor, levante a mão. Quem conhece um desviado aqui? Levanta a mão. Ó, todo mundo. Cada um lembra de alguém, um desviado. Às vezes, nós temos um filho, nós temos uma filha, um marido, uma esposa. Eu conheço o pastor desviado, querido. Então o negócio é sério. Isso é sério. Então a gente, quando olha para o desviado, para a ovelha perdida, nós temos um julgamento de que ele está lá fora. De que ele está lá fora completamente claro. Ele é ovelha perdida? Claro que ele é. Claro que ele é. Alguma coisa aconteceu com ele que ele foi embora, ele está lá fora. Eu não estou dizendo daquele que está lá fora não, querido. Eu estou dizendo da ovelha perdida que está aqui dentro. E que certamente ele vai lá para fora. Ele não foi ainda, mas ele vai. Então, antes que ele vá, então vamos tentar salvar, vamos tentar recuperar, ok? Esse moralismo é moralismo moderno, ele erra ao confundir comportamento social, fala, comportamento social, com alinhamento espiritual. São duas coisas bem diferentes. Você pode ter um comportamento super educado, gentil, carinhoso, carinhosa, né? É carismático, carismática, e você não ser aquilo que Deus quer que você seja. É isso? Essa é a preocupação. Na parábola, presta atenção, na parábola do filho pródigo, no capítulo de Lucas capítulo 15,
na parábola do filho pródigo, Lucas 15, o irmão que ficou em casa, eu estou falando do que ficou em casa, o que ficou em casa estava tão perdido quanto o que saiu. Os dois estavam perdidos. Saiu um, mas o que ficou em casa? Não, o que ficou em casa, esse ficou em casa. Não. Analisando isso, esse que ficou em casa, ele estava fisicamente perto do pai. Repete comigo, é possível ficar fisicamente perto do pai, mas o coração estava cheio de ressentimento, cheio de orgulho e de autojustiça. Foi isso que ele fez quando o filho voltou, o irmão voltou. Você só descobre quem é o cara quando o outro volta. Hein? Você só descobre quem é o irmão, mas que estava ali, que ficou em casa, quando o irmão dele voltou. Aí o que a boca fala que está cheio? O coração. O moralista, ele confia nos seus próprios méritos. Ou seja, frequenta a igreja, ele dá dízimo, ele tem uma conduta civil ilibada. Para Jesus, esse orgulho religioso é mais impermeável ao evangelho do que a miséria do pecador confesso. Jesus foi categórico ao dizer aos religiosos de sua época que os cobradores de impostos, as prostitutas, isso aqui é muito sério. Vai para mim em Mateus capítulo... Não, eu quero que você vá lá. Mateus capítulo 21, verso 28. Mateus capítulo 21, verso 28. Mateus 21, 28. Olha o que está escrito aqui. Mateus 21, 28. Mas o que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. E, dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Olha a resposta do filho: Não quero. Mas depois arrependeu-se e foi. E dirigiu-se ao segundo filho, falou-lhe de igual modo. E respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Então, olha só. O pai, ele chega para o filho e diz: Filho, vai trabalhar na minha vinha. E o filho disse: Eu não vou. Não vou. Eu não vou. Não adianta que eu não vou. Mas o texto diz que depois ele parou para pensar, refletiu e disse: Sabe uma coisa? Eu vou obedecer. E foi. Aí ele chega para o segundo filho e diz assim: Meu filho, igual ao teu irmão, vai trabalhar na lavoura. Aí o filho: Pode deixar, pai, que eu estou indo, já vou. E não foi. Ele não foi. Olha o texto. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Disseram-lhe eles: O primeiro. Olha só, disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos, as meretrizes, entram diante de vós no reino de Deus. Está dizendo, as prostitutas vão chegar, os adúlteros vão chegar, os bandidos, os marginais vão chegar, e vocês não vão. Porque eles, no pecado, no adultério, pensaram, refletiram, se arrependeram e decidiram obedecer. E por isso eles vão entrar primeiro. E vocês que são da casa, que dizem que são aquilo que não são. Então, o texto é claro. O texto diz assim, eu escrevi aqui da seguinte maneira: Jesus foi categórico ao dizer aos religiosos da sua época que os cobradores de impostos, as prostitutas, estavam entrando no reino de Deus antes deles. Antes.
Não porque o pecado deles fosse bom, mas porque eles reconheciam que precisavam de médico. Fala, eu preciso de um médico. Esse é o problema. É quando nós não queremos o médico. É quando nós estamos autossuficientes. Quando o sistema garante a você que a tua entrada no céu está garantida. É quando alguém dita para você que uma vez salvo, salvo para sempre. E o Senhor está dizendo, ei, vocês deem preferência ao meu povo. Porque se eles não corrigirem isso, eles vão para o inferno. É o meu povo. Queridos, vamos lá. Tudo bem? Por que João veio a vós no caminho da justiça e não o credes? É o texto continuando que eu parei. Mas os publicanos e as meretrizes creram. Interessante. Jesus continua dizendo nesse texto o seguinte, olha só, eu preguei a palavra, vocês dizem que creem, mas na prática vocês não fazem nada. Aí eu fui lá, peguei os publicanos, peguei as prostitutas, as meretrizes, e eles creram. Olha o texto, mas vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para crer. Nem depois de verem isso, vocês creem. Está falando para quem? Para Jerusalém. Está falando para as ovelhas perdidas dentro de casa. Para Jesus, a maior urgência de resgate é o confronto mais duro. Sempre foram direcionados àqueles que tinham o privilégio do conhecimento, mas viviam numa ignorância prática. É uma ignorância prática. É por isso, queridos, que eu trabalho muito nesse problema de prova, né? Quem sabe disso é prova, o tempo todo é prova. O desafio atual não é apenas alcançar quem nunca ouviu falar de Deus, mas sim restaurar com lucidez o temor e a maturidade daqueles que esqueceram de quem são. Aí eu vou fazer a pergunta, queridos, você sabe quem tu é? E fala comigo assim, espiritualmente, quem sou eu? Responde você. Responde em silêncio quem você é. Aí você vai dizer, eu sou filho de Deus. Sim, claro que tu é filho de Deus. Mostra-me os teus frutos. Mostra. Aí eu vou te dizer se você é ou se não é. Nesse ponto aqui, querido, existe uma coisa chamada soberba. Quando eu conduzi, isso foi introdutória, eu precisava criar uma base de ovelhas perdidas dentro de casa. São ovelhas perdidas dentro de casa. Eu não estou falando para aqueles que estão lá fora, que já se perderam e que têm chance de salvação. Eu estou falando aqui dentro. Eu estou seguindo a ordenança do Senhor. De preferência, a prioridade... A salvação é para todos, mas a prioridade é que ninguém se perca. Então começa aqui dentro. E aí eu disse, como é que eu vou começar aqui dentro? Como é que é isso? E Deus me levou à soberba. Aí eu te pergunto, existe soberbos entre nós? Sim ou não? Existe soberbos entre nós? Sim ou não? Sim. Existe? Sim ou não? Sim. Claro, existe. Sim, existe. A igreja terrena é um ambiente composto por seres humanos, em processo ou não de regeneração, e o orgulho é a raiz do pecado humano. O orgulho, que é a soberba, é a raiz de tudo isso. Aí eu te pergunto,
se existe soberbos na igreja, quem são eles? Eu vou perguntar, então tu não responde. Se nós concordamos que tem soberbos na igreja, aí eu te pergunto, quem são eles? Aonde eles estão? Façam silêncio, não respondam. São aqueles que usam cargos, são aqueles que têm conhecimento teológico, são aqueles que têm tempo na igreja, são aqueles que têm dons espirituais para se colocarem acima dos outros, manifestando uma autossuficiência que dispensa a dependência real de Deus e o respeito ao próximo. Eles perderão a salvação se não houver neles uma correção? Sim. Se esses soberbos, se eles não se arrependerem e se eles não corrigirem esse orgulho, eles perderão a salvação. Por isso o Senhor diz, vai primeiro a eles. Vai a eles. Eles são a minha prioridade. Repita comigo, todo mundo. A soberba cega, impede o arrependimento. Não consegue. Ela não alcança o arrependimento. A soberba são fortalezas, são muros bem estabelecidos em que você não adianta, você pode tentar, mas você não alcança. Ela nunca chega ao arrependimento, mas aí não é aquele arrependimento e amanhã tu está fazendo tudo de novo. Isso não é arrependimento. O arrependimento é uma coisa sincera. Sem arrependimento e sem correção, frutos da verdadeira conversão, não há salvação, pois Deus resiste aos soberbos, porém dá graça aos... Então repete comigo, Deus é contra os soberbos. Diga, Deus, Ele abre peleja, Ele guerreia contra os soberbos. Diga, Deus abre uma guerra contra os soberbos. Diga, Deus, Ele não gosta dos soberbos. E nós dissemos, tem soberbo na igreja? Tem. Quem são eles? Quem são eles? Ok? Eles sabem que são soberbos? O soberbo sabe que ele é soberbo? Não, não. Geralmente não. Geralmente o soberbo, ele não admite que ele é soberbo. Ele não admite de jeito nenhum. A soberba é um pecado que camufla a si mesmo. O soberbo costuma fantasiar seu orgulho com convicção. Ele faz isso com autoridade, o zelo pela verdade, ou se mostra muito maduro. É aqui, por isso é que não é difícil, é complicado demais. É difícil. Por isso a Bíblia diz, humilha-te, humilha-te. Humilha-te diante de Deus para que o Senhor Deus te exalte. Não é fácil fazer isso. Mesmo que alguém os identifique como soberbo, eles estão prontos para admitirem que não são. Que não são. Você errou o alvo. Não são. A definição, a alma soberba, ela é armada com a fortaleza do eu. O ego, quando confrontada, a reação natural do soberbo não é a quebra, mas sim a defesa, o ataque ou a vitimização. Tocar no ponto da soberba é urgente porque ela não é um pecado comum. Fala comigo, a soberba não é um pecado comum. Eu posso roubar, eu posso trair, eu posso me arrepender de roubar,
Eu posso me arrepender de trair, é bem mais fácil. O soberbo não. O soberbo não. O soberbo é um pecado original. A raiz que deu origem à queda de Lúcifer. Deu para tu entender como é difícil? O Lúcifer usou a soberba. Foi isso. Posteriormente, ele faz a queda do homem no Éden. Ele diz, sereis como Deus. Ele disse, Adão, você vai ser como Deus, amigo. Sobe aí, pega isso aí, vai em frente. Ele pega Jesus Cristo, leva no alto do pináculo. Se tu me adorares. Então não pensa que é fácil, não é fácil. É o único pecado que faz o próprio Deus se colocar em posição de combate ativo contra o indivíduo. Eu vou repetir para você entender. A soberba é o único pecado que faz o próprio Deus se colocar em posição de combate ativo contra o indivíduo. O texto é claro em Tiago capítulo 4, verso 6. Deus resiste aos soberbos. Sobre a relação entre a soberba e as chamadas maldições geracionais, a resposta precisa ser direta. A soberba atrai uma maldição geracional? Ela atrai? Vamos lá. Se entendermos maldição geracional à luz da soberba como um feitiço místico ou um decreto espiritual automático que pune o filho pelo pecado do pai, a resposta é não. É não. Ezequiel capítulo 18, verso 20, se você quiser, abre aí, 18, 20, diz claramente que a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, não vai levar. Está escrito bem claro, no assunto encerrado. No entanto, se entendermos isso como um padrão de comportamento hereditário, fala comigo, padrão de comportamento hereditário. Ou seja, é uma colheita maldita isso aí, que se repete, ou seja, e vai se repetindo, e assim vai de geração a geração. A soberba, ela funciona como uma herança maldita por diversos motivos práticos. A herança, por exemplo, no padrão familiar. Pais soberbos criam filhos soberbos. O orgulho, a arrogância, a soberba espiritual e o desprezo pelos outros são ensinados dentro de casa, na mesa, no tom de voz e nas atitudes. Fala, tom de voz e nas atitudes. A Bíblia nos convida a ser simples. Então, tem soberbo na igreja? Tem. Quem são eles? Quem são eles? O orgulho? A arrogância? A soberba espiritual? O desprezo pelos outros? É isso? Como são ensinados dentro da sua própria casa, na mesa, no tom de voz, nas atitudes? Esse padrão de comportamento é transmitido de geração a geração. O princípio da colheita, ele é acumulado. A soberba destrói casamento. Meu pai, fala comigo, a soberba destrói casamento. Família. A soberba destrói família. Ela destrói uma relação de um marido com a esposa. Acaba. Casamento que tinha de tudo para dar certo, tudo para continuar bem. Daqui a pouco está lá o divórcio batendo na porta. Você, como é que pode? 20 anos, 30 anos de casado e agora vai divorciar, é isso? Você pode ter certeza que o dedo da soberba está ali.
Os filhos dos pais soberbos, eles sofrem as consequências terrenas e emocionais da ruína que o próprio orgulho dos pais plantou. O papai e a mamãe, eles não pensam nos filhos. Não pensam. Meu gabinete está lotado de crianças, jovens, adolescentes de 12, 13, 14 anos, 15 anos, que estão sofrendo por irresponsabilidade de pai e irresponsabilidade de mãe, que são orgulhosos, empinam a cabeça, põem o nariz de pé e não encontram uma solução em Deus. Não encontram. O que os filhos veem é gritaria, é palavrão, é contenda, e isso são segmentos, às vezes, anos e anos e anos e anos. E existe um limite, um esgotamento das partes, e conclui-se que, então, vamos separar. Vamos separar. Esquece que os filhos vão ser sobrecarregados de uma tensão completamente desnecessária. É aqui que o texto diz: primeiro as minhas ovelhas da casa de Israel. Primeiro o pai, a mãe, o marido, as crianças, os netos. Cuide, para que eles não se desviem. O que faz eles saírem? O que faz eles se desviarem? A Bíblia decreta: a soberba precede a ruína. Repete comigo: a soberba precede a ruína. Sabe o que é isso? Sabe o que é precede? Vamos lá, alguém sabe o que é precede? Vai à frente, vai acontecer. Ou seja, plantou hoje, colhe amanhã. E não é coisa boa. Ruína não é legal. Se o pai racha a família por orgulho, o filho vai herdar uma estrutura de familiar quebrada. Eu vou repetir isso aqui de novo. Se o pai da família, o cabeça da casa, se esse homem, se ele por orgulho, ele racha a família, o filho dele, a filha dele, vai herdar uma estrutura familiar o quê? Sólida? Não, quebrou. E quem quebrou? A loucura do pai, a loucura da mãe. O filho perde a referência de família. É o cenário que nós estamos vendo hoje aí. Como Deus resiste ao soberbo, uma liderança familiar orgulhosa bloqueia o fluxo da graça e favor sobre aquela casa. Ou seja, atrai maldição. Eu vou repetir. Como Deus, o texto foi claro, o Tiago foi claro, Deus resiste aos soberbos. Se a soberba se instala dentro do lar, se a soberba instala na mãe, no pai, no filho, na filha, no marido ou na esposa, se o ambiente familiar está rodeado de orgulho, de soberba, esse lar não tem a mão de Deus ali. Essa casa não é abençoada. Ela está fora da bênção, porque Deus resiste. Ele resiste isso, está bem claro. Ou seja, o fluxo da bênção, o fluxo que deveria ser paz, alegria, harmonia, temperança, amor, né? Tudo isso está completamente bloqueado. Não acontece. Aquela casa começa a sofrer uma severa maldição. Entendeu, pastor Luiz? A descendência acaba crescendo sobre um peso de um ambiente onde a presença e a misericórdia de Deus foram repelidas pela autossuficiência humana. Fala, a autossuficiência humana não é de Deus. A autossuficiência humana não é de Deus. O eu, a autossuficiência humana é eu. Sou eu, é eu. Primeiro eu, é eu. Quando você bate no peito e grita eu, Deus está fora. Completamente fora. Tocar na soberba, portanto, é um ato de interrupção. Alimentar a soberba
não refletir sobre a soberba, não imaginar que isso é extremamente pecado, eu digo o seguinte: se é uma interrupção no fluxo de Deus para com cada um de nós, se o fluxo das bênçãos de Deus, da aprovação de Deus, depende de um alinhamento com Ele, a soberba faz a interrupção. A soberba quebra. Se a soberba ela quer criar um fluxo de maldição eterna no conceito de uma família ou individualmente de uma pessoa, ela é a base. Por isso eu escolhi a soberba. Estava falando com você, né, Fernando? Qual é o alicerce que planta e que edifica a maldição? Soberba, orgulho. Porque foi isso que Satanás fez lá no início. Ele agora coloca dentro de nós de uma forma sutil, de uma forma tão escondida, que eu pergunto e você me responde: tem soberbos na igreja, sim ou não? Sim, sim ou não? Sim. Se tem, quem são? Não responde. Não responde. E o soberbo vai para o inferno. E o Senhor diz: eu não quero que o soberbo vá para o inferno. Eu não quero que o orgulhoso vá para o inferno. Eu não quero perder as minhas ovelhas. Então, você que está instruído, faz o seguinte: vai lá e prega, fala, esfrega a cara dele na cara, mas salva ele. Faz ele entender que precisa parar. É isso que nós falamos no início. Tem que parar. Senão vai perder. Por isso o Senhor diz: se tem prioridade de salvação, e se eu estou enviando vocês com autoridade, então faz o seguinte: vai primeiro dentro da nossa casa. Vai primeiro em Israel, vai primeiro em Jerusalém. Vai lá, porque lá tem muito doente. Não adianta de nada eu buscar o perdido lá fora. Você consegue entender isso? Não adianta eu pegar o cara que estava aqui, bêbado. Claro que ele merece salvação. Claro que ele merece ser evangelizado, restaurado. Mas o Senhor, ele foi claro. Eu coloquei escala de prioridade. Escala de prioridade de salvação começa pela minha casa. Depois tu vai a Samaria. Depois tu vai à Judéia. E depois tu vai aos confins do mundo. Não adianta de nada eu ir nos confins do mundo quando eu estou perdendo aqui dentro. É quebrar o ciclo da cegueira espiritual. Antes que ele passe para a próxima geração e destrua o fruto dos quais vem um atrás do outro, ou seja, quebrar essa cegueira espiritual, quebrar esse fluxo que vai de pai para filho, de pai para filho, de pai para filho o tempo todo. Meu Deus, isso é importante. Na igreja, presta atenção, na igreja ou na família, o diagnóstico não está no que ele diz, o soberbo, mas em como ele trata quem está abaixo ou ao lado dele. Na igreja ou na família, fica muito claro. E o soberbo, ele é tão ágil, ele é tão articuloso, que no domingo aqui no meio da igreja, o quê? Gospe fogo, pula, né? Mas em casa só a mulher dele sabe quem ele é. Os filhos só sabem quem ele é. Isso eu entendo que é grave. Eu vou falar agora sobre os principais sintomas práticos para identificar o soberbo. Eu perguntei, quem são os soberbos? Ninguém respondeu, né? Foi? Tem soberbo aqui? Sim ou não? Tem. Quem são eles? Ninguém fala, então eu vou falar. Vou falar sem dar nome. Tá bom? Ou seja, o soberbo, ele não pode ser contrariado. Fala, todo soberbo
não pode ser contrariado. Pergunta aí para você mesmo, quando eu sou contrariado, quando alguém me chateia, como é que eu me comporto? Não responde. Vamos repetir, o soberbo não pode ser contrariado. O soberbo, ele não aceita correção. Fala, o soberbo não aceita correção. Sabe quem são os soberbos? Ele não aceita conselho. Ele não aceita conselho. Ele não aceita o retorno de ninguém. Ele está fundamentado na cabeça dele, acabou, não tem jeito. Se alguém discorda dele, ele não avalia o argumento. Não, por favor, posso te dar uma... Por favor, deixa eu penso diferente de você, você pode me ouvir? Você até ouve, mas não concordar? Mas nunca, não vai concordar. Ele ataca a pessoa ou se coloca no papel de perseguido ou talvez até de incompreendido. Fala, o soberbo, ele se acha incompreendido, ninguém me entende. Cara, não adianta, vocês não me entendem, não adianta. Eu falo, vocês não me compreendem, ele não ouve ninguém. Ele não aceita uma avaliação sobre a sua conduta. Ele não aceita. Ele não aceita. Ele firmou aquilo ali, ele vai em frente. O soberbo, ele ignora o parecer dos outros. O soberbo, ele rejeita qualquer exortação. Enfim, ele não aceita o retorno, ele não aceita o conselho ou a correção se alguém discordar dele, ele não aceita. Ele sempre vai ter uma saída mágica para o problema dele. Na família, as decisões dele são sempre as únicas certas. Repete comigo, na família, as decisões do soberbo são sempre as únicas certas. O resto é tudo errado. Aí o senhor está dizendo, olha, vai primeiro a eles. Vai primeiro a eles. Mas eu quero ir lá falar, não, cuida das minhas ovelhas, essas aqui que precisam de cura, que precisam de ajuda, são essas. Na igreja, ele se porta como o único genuinamente espiritual e maduro. Também na igreja, ele se comporta dessa forma. Ele elogia a si mesmo, o tempo todo elogiando a si mesmo. O tempo todo elogia a si mesmo. Ou seja, diminuindo o esforço dos outros. Quantas vezes, atendendo o gabinete pastoral, eu vejo mulheres, esposas, que foram humilhadas demais pelos seus maridos. Quantas vezes eu encontro maridos que foram humilhados demais pelas suas esposas. Isso é conflito dentro do lar. Quantas vezes eu encontro filhos completamente desorientados, que tinham tudo para dar certo, e já está dando problema por causa de problemas de pai e mãe que não se entendem dentro de casa. Trata com bajulação, o soberbo é assim. Quem tem autoridade, o soberbo ele trata com bajulação quem tem autoridade ou status, mas trata com indiferença ou até ironiza com rispidez os pequenos. O irmão que serve na limpeza familiar, mais simples, ou seja, quem não lhe traz vantagem. Não é assim? Está sempre procurando, está sempre ao lado do poderoso. O resto é resto. Se ele faz algo, não é elogiado publicamente, ele se vinga com isolamento, ele fica emburrecido, ele faz boicote, ele não sabe servir nos bastidores. O serviço dele
tem que sempre exigir o holofote. Se não tiver holofote, não tem jeito. Está aborrecido hoje? O que houve? O senhor não me deu oportunidade para cantar. Pastor, quero falar com o senhor. Isso aconteceu comigo na Elade. Sim, pode falar. Estou saindo. Você está saindo para onde? Vai comprar? Não, eu estou saindo da equipe. Você vai sair da equipe? O que houve? O que aconteceu? Eu já estou aqui há 10 anos. O senhor nunca me deu uma oportunidade. Eu vou cara, tem 10 anos. Eu nunca te dei oportunidade? Nunca. Que coisa interessante. Eu estou há 20 anos nessa igreja, eu preguei 2 vezes no púlpito. Você vai embora, mano. Você vai embora por causa disso. Tá bom, então não vai embora não, eu vou te dar uma oportunidade. E eu dei. Ah, que infelicidade. Vocês riram? O problema é o holofote. O soberbo nunca pede perdão de forma genuína. Repete comigo, todo soberbo nunca pede perdão de forma genuína. Se algo está errado na família, ou se algo está errado no ministério, a culpa é sempre do ambiente. Ou a culpa é do diabo, ele é de outra pessoa, mas nunca da sua própria negligência. Nunca do seu próprio erro. O soberbo não tem a hombridade, ele não tem a capacidade de chegar e dizer, errei, pequei, estou aqui. Sou eu. O que foi? É frio? Pastor, você me assusta, pastor. A soberba, ela se disfarça muito bem, querido. A soberba, ela se disfarça de zelo. A soberba se disfarça de autoridade. A soberba se disfarça de uma personalidade forte. Mas o fruto, ou seja, entrega. Ele é assim. O soberbo, de modo geral, e eu estou generalizando, homem e mulher, irmãos e irmãs, ele é algo zeloso, ele tem autoridade, ele tem personalidade forte, mas o fruto que ele gera condena ele. Ele sempre vai deixar algo que vai pegar ele. E o Senhor está dizendo, cuida dele, cuida dela. Caramba! Então, não, de preferência, cuida dele. Eu acho que eu vou passar o cargo de pastor para vocês. A soberba, ela afasta as pessoas e quebra a comunhão. Onde há um soberbo, há um ambiente tenso, porque todos precisam pisar em ovos para não ferir o ego desse soberbo. A gente tem que tomar cuidado. Quando olhamos para a soberba, à luz das Escrituras, não estamos lidando apenas com um desvio de personalidade, mas um defeito de etiqueta social. O apóstolo Paulo é categórico no livro de Gálatas, capítulo 5, verso 19 ao 21, ao listar as obras da carne, incluindo com o aviso de que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Está bem claro aqui. Aí o Senhor está dizendo, eu já dei a sentença. Agora salva. Salva o máximo que você puder. E eu disse, quem eu salvo? Começa pelos soberbos. Esse voto me deu a pior tarefa. A pior. Essa é a linha divisória de águas da Bíblia. Ela não é um conselho, ela não é uma recomendação de etiqueta cristã, e não deixa as margens para o meio termo. É um veredito jurídico espiritual de um tribunal de Deus. Ele está dizendo, não vai entrar no céu. É um veredito. Não vai entrar, ok? Quando o texto diz não herdarão,
A palavra carrega peso de posse de direito legítimo. Não herdarão. É posse. Não herdar é posse. Não herdar é posse. O apóstolo está afirmando que a prática deliberada e contínua das obras da carne caça o direito de herança. Diga comigo, as obras da carne caça o direito de herança. Perde o direito. É por isso que muitos vão chegar diante do altar, mas Senhor, eu preguei. Cara, eu não te conheço. Ele pode ter a carteirinha da igreja, ele pode ter cargo, ele pode ganhar aplausos, mas não tem herança do Pai. De que adianta? De que adianta você pregar bem, cantar bem, tocar bem, orar bem? De que adianta você expulsar demônio? De que adianta? Se você não tem a aprovação do Pai. De que adianta isso? Há duas chaves fundamentais nessa sentença que revelam a gravidade da soberba travestida de espiritualidade. Eu vou repetir: soberba travestida de espiritualidade. Ou seja, os que praticam, eu peguei essa palavra aqui, praticam. Os que praticam tais coisas não herdarão. Então eu peguei só para... Dá, professora? Se eu errar aqui, tu me fala. Praticam. Há uma diferença abissal nas Escrituras entre o tropeço e a prática. O humilde tropeça no erro, se constrange, confessa, abandona e busca restauração. O soberbo pratica o erro. O soberbo pratica o erro. O verbo está no presente contínuo, tá certo? Praticam. Não é isso? Estou errado? Não, vou lá, você me corrige aí. O verbo está no presente contínuo, denotando um estilo de vida. Pratica. Você praticou. É diferente dos que praticam. Você praticou é um ato isolado. Certo? Agora, os que praticam, significa que ele está continuamente naquela prática. O verbo está no presente contínuo, denotando um estilo de vida, um hábito arraigado, uma conduta repetitiva, sem o mínimo de arrependimento. O soberbo faz a manutenção do seu próprio ego uma prática diária. Ele porfia todo dia. Ele alimenta facções todo dia. Ele destila desdém todo dia. Para ele, o pecado não é um acidente de percurso, é a sua própria estrutura de funcionamento. Por isso é difícil, é uma estrutura montada. Você não desmonta isso assim. A ilusão do acesso sem arrependimento. O grande perigo para quem está na liderança do púlpito ou na chefia de uma família é achar que o ativismo religioso ou a posição hierárquica anulam o veredito que está em Gálatas. O Senhor diz, não vai herdar. Mas eu sou pastor, não herda. Eu sou pai, não herda. Eu sou marido, não herda. Não herda. Eu sou líder do ciclo de oração, não herda. Não herda. Eu expulso o demônio, não herda. A Bíblia é clara, não vai herdar. Então não importa o status que tu tem, não importa a situação social, espiritual, não importa. A Bíblia está sendo direta. É um decreto divino. Não vai herdar. Assunto encerrado. Ele bate o martelo. O soberbo acredita que suas muitas obras, pregações, dízimos, projetos, autoridade familiar, compram o silêncio de Deus quando o seu caráter faccioso é arrogante o tempo todo. Ele esquece o alerta do próprio Cristo, que está escrito lá em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, verso 22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome?
E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Repete comigo: a soberba é iniquidade. O que é iniquidade? Vou explicar. A soberba é iniquidade. Os que tais coisas praticam é pecado. Praticam iniquidade. Iniquidade não é um pecado isolado. Fala, iniquidade não é um pecado isolado. Iniquidade é uma série do mesmo pecado. É um pecado contínuo. Isso é iniquidade. Há uma diferença muito grande entre pecado e iniquidade. O Senhor está dizendo: você pratica soberba. A iniquidade aqui é soberba. O soberbo que expulsa demônio no púlpito, mas destrói a esposa em casa, ou humilha o liderado nos bastidores, está na lista dos que não herdarão. Eu expulso demônio. Grandes coisas. Mas eu prego. Grandes coisas. Eu canto. Grandes coisas. Fala comigo, não é como eu vejo, é como Deus vê. É só isso. É como Ele faz, é só como Ele vê. No púlpito ou nas redes sociais, Ele é a personificação da mansidão e da sabedoria. As suas palavras comovem a igreja, arrancam lágrimas dos ouvintes, e Ele é aplaudido como um homem ou uma mulher profundamente espiritual. No entanto, ao cruzar o portão de casa, ele se transforma em um tirano doméstico. Fala, tirano doméstico. Caramba. Ou em uma geladeira de indiferença. Ele destila amargura contra os seus próprios filhos. Recusa-se a dar suporte emocional. Recusa-se a dar suporte financeiro à família. Reclama o tempo todo, ou pune a própria esposa com um silêncio manipulador e o desprezo por semanas. Isso aqui é minha experiência de 40 anos de gabinete. Eu vou punir a minha esposa. E ele, pum! E a mulher fica lá. Coitada. Às vezes ela está até errada mesmo. Mas não é desse jeito, não funciona desse jeito. Ele usa a unção pública para justificar a falta de caráter privado. Eu vou repetir. Ele usa a unção que caiu sobre ele para mostrar uma outra coisa. Não. Alô, ei, você aí, ó. Olha para mim, eu sou pastor, viu? Você me respeita, tá? Ei, me respeita, eu sou pastor, viu? Eu sou pastor presidente. Sim, senhor, se humilha. Me trata, eu sou pastor, eu sou presbítero da igreja. E aí ele humilha as pessoas porque ganhou um cargo. Eu ganhei um cargo. Agora eu vou pisar na minha esposa, eu vou pisar nos meus filhos, eu vou pisar nos meus irmãos, eu não vou tratar as pessoas com carinho. Esqueceu de que quanto mais é dado, mais é cobrado. Esqueceu que Jesus lavou os pés. Ato de humildade. Não, o soberbo, ele inclina o nariz. Não, eu agora, aqui minha carteira, ó. Aqui minha carteira, eu sou evangelista. Tu me respeita, hein? Viu? Sai desse lugar aí, que esse lugar é meu. Conhece alguém que faz isso? Eu só estou dizendo, vai primeiro para eles. O apóstolo Paulo antecipou a sentença desse homem lá em 1 Timóteo capítulo 5, 1 Timóteo 5:8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente os da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Ele pensa
que o choro no altar anula o inferno e que ele cria dentro do lar dele. Ou seja, ele não vai herdar o céu. Não vai. E qual é a preocupação? Interromper a maldição? Não só isso, mas libertar essa pessoa desse cativeiro. E aí eu te pergunto de novo, a igreja tem soberbo, sim ou não? Sim, sim ou não? Sim. Quem são eles? Quem são eles? Ele se porta como o guardião moral da ordem e da justiça. Ele é detentor de tudo, ele sabe tudo, ele não se humilha. Tem discurso afiado contra a corrupção do mundo, exige retidão absoluta dos seus liderados, porém os seus negócios particulares ou nos bastidores administrativos, ele usa de astúcia para lesar o próximo. Aqui ele é santo. Depois que a gente vai levantar o histórico, é só problema. O céu é um território onde só há um trono. Repete comigo. No céu é um território e lá, fala comigo, e lá só tem um trono. Quem senta nesse trono? O nosso Deus. Ele senta nesse trono. Ou seja, lá no céu, esse trono já está ocupado. Repete comigo, lá no céu, naquele trono, ele já está ocupado. E Satanás está querendo que você sente lá. Ele está querendo te levar, não, vai, continua indo que tu vai chegar lá. Foi isso que ele fez com Eva, fez com Adão, foi isso que ele fez. Ele está fazendo até hoje. Aí o Senhor diz, pega teu irmão e ama. Ama teu irmão. Ama, perdoa o teu irmão, ama. Quão bom e quão suave é que nós vivamos em união. Mas o que nós vemos é divisão, é fofoca, é contenda. É um contra o outro contra o outro. E o reino dividido não subsiste. Quem passa a vida tentando sentar-se no trono do seu próprio eu. Se o trono não está lá em cima, você não pode sentar, porque lá está ocupado, então tu senta no teu mesmo. Você cria um trono aqui dentro, não é? Você bota uma cadeira aqui dentro, pega a coroa, pega, como é que é o nome? O manto, pega o cajado e senta. Fala assim, eu sou o rei de mim mesmo. Criou um ego, instalou algo que difícil tirar o cara dali. Difícil. Quando você descobre o eu, no final dessa construção, desse reino, ele não vai passar da sepultura, vai ficar ali. Fala assim, essa minha soberba, ela vai para a sepultura comigo. Ela não vai passar da sepultura, ela vai ficar ali. A minha alma que vai. Nesse ponto aqui, eu vou realizar uma pergunta que não quer calar. E aí, foi o que eu fiz para mim. Será que eu sou soberbo? E agora eu quero dividir isso contigo. Repete comigo. Se tem soberbo na igreja, e eu não sei quem são, será que eu sou um deles? Quais seriam os argumentos que eu teria de usar para me classificar soberbo? Eu preciso me classificar como um soberbo, eu quero saber. Essa é a pergunta que separa os homens de Deus dos religiosos. Esse é o ponto neofrágico na engenharia mais sofisticada do pecado. A humildade não tem força na alma do soberbo para acusá-lo. Então, o primeiro ponto, humildade. Um ponto bom para nós é a humildade.
A humildade, ela é exatamente o oposto, são antagônicos, é isso? Antagônicos? A palavra está certa? São antagônicos, são opostos. Está certo, professor? Você não está certo, agora eu já fiz, já está na internet. Não, tá, é oposto, né? Está lá, diferente um do outro. Se você é humilde, você não é soberbo. Agora, o problema é quando a tua soberba classifica você como humilde, aí tu está ferrado. Não bota a musiquinha, pelo amor de Deus, cara, pelo amor de Deus. Se ele usar os próprios argumentos, a fortaleza do eu, para raciocinar e racionalizar tudo, ele justificará a arrogância chamando-a de liderança firme. O soberbo tem isso. Justificará a prepotência chamando de zelo pela verdade. Então, como desarmar essa fortaleza? Como o indivíduo pode admitir sua soberba se o seu sistema de defesa interno é inviolável? O sistema de defesa do soberbo é inviolável. É um lacre. Para que o homem consiga classificar a si mesmo como soberbo, ele precisa abandonar o tribunal da própria consciência e submeter-se a evidências externas que são absolutas. Não se trata de um sentimento de humildade, mas sim de um choque de realidade. Aqui estão argumentos e critérios objetivos que o indivíduo precisa usar para quebrar o espelho da ilusão. O soberbo, ele pode mentir nas palavras, mas não consegue mentir nas reações involuntárias. Não consegue. Para saber se a soberba habita em mim, devo olhar para o que acontece no meu interior quando alguém que não gosta recebe o critério por algo que eu fiz ou que eu idealizei. Ou seja, se o meu estômago revira, se sinto urgência em reivindicar a autoria, a fortaleza do eu está ditando todas as regras. Um liderado ou um filho me aponta uma falha real. Você quer saber se você é soberbo? É quando um filho, ou uma esposa, ou um marido, chega e diz assim: pai, mãe, você está errado. É a hora que você reage, é como você reage. Se a minha primeira reação defensiva é lembrar dos erros da pessoa que me acusa, então eu sou soberbo. Sabe? Eu vou olhar para você e vou dizer assim: olha só, você está errado nisso, 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 nisso e nisso. Aí você se levanta: ah, quer dizer que eu estou errado nisso, nisso, nisso. É, você está errado. Mas quem está falando comigo? Eu vou te apontar os teus erros. Você está falando de mim, mas você é isso, 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 isso. O soberbo reage desse jeito. O soberbo, ele não se cala, ele sempre tem uma palavra contrária. Ele sempre tem na ponta da língua algo que está pronto para responder o revés. Entendeu isso? Eu digo: pastor Luiz, o senhor errou nisso, 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 por favor, o senhor tem que corrigir isso, está errado, não está certo, é isso aqui. Aí, pastor Luiz, olha só, tu está falando isso comigo, mas deixa eu falar para você uma coisa, você também, aí descarrega em cima de mim. Ele não aceita, ele sempre tem alguma coisa. Isso acontece muito em família, muito em família. É o espelho que a carne mais teme, porque ela expõe a mecânica exata de como a soberba opera para o proteger. Nesse milésimo de segundo, na reação defensiva, o que está acontecendo não é um debate sobre o erro em si, mas uma guerra de altares. É uma guerra de altares. O sacrifício inconsciente do soberbo é:
Para que eu continue sentado no trono da minha perfeição, eu preciso empurrar você para o lamaçal dos seus próprios erros. Se eu provar que você é pior do que eu, a sua verdade deixa de ter autoridade sobre mim. Assim, você está me corrigindo, mas tu é pior do que eu. Você está falando isso para mim, mas o quê? Você é pior do que eu. Isso acontece muito nos relacionamentos de família. É quando a esposa vai falar algo para o marido, e o marido escuta, e na rebeldia dele, ela diz, cala a boca, tu é pior do que eu. Tu faz pior do que eu. Deu para você entender como é difícil você tratar com isso? Então, irmãos, vamos desaparafusar esse comportamento para ver o que tem dentro de nós. Quinta-feira eu termino esse assunto. Quinta-feira a gente tem que falar um pouco mais sobre isso. Se coloque de pé, meu amado irmão, eu quero louvar a Deus pela sua vida.